1000 anos se passou desde que a Terra colonizou Marte. Depois de 1000 anos Marte estava idêntica à Terra, oceanos, florestas e fauna que os humanos levaram para lá. Em 1000 anos a fauna que era a mesma da Terra mudou devido ao ambiente em Marte e o escasso oxigênio fez com que os animais não precisassem de máscaras de oxigênio, assim levando a novas espécies e sendo não consideradas terráqueas e sim marcianas, mas o único animal que não mudou mesmo na Terra foi o ser humano, que continua da mesma forma, incluindo maneira de agir e pensar. Em 2012 para 2013 deu-se o início da colonização de Marte inicialmente por bravos 4 astronautas que passaram alguns anos em solo marciano. O início não era nada fácil, inicialmente problemas com isolamento, doenças e também a própria loucura, mas conseguiram superar tudo isso. Anos depois veio a real colonização de Marte, 20 pessoas partiram rumo ao planeta vermelho e estabelecendo uma nova cidade em Marte chamada Cidade dos Sonhos. Lá não era território de país algum, todas as nações podiam circular livremente lá sem restrições alguma. Desenvolveram a tecnologia a um nível que apenas no início do século XIX havia presenciado, pois haviam vários inventos surgindo na Cidade dos Sonhos. Mas logo essa paz foi quebrada. Em uma viagem de um importante político até Marte ele foi assassinado por um grupo que haveria surgido, que são separatistas, querem que Marte seja independente da Terra, mas a Terra começou uma guerra e venceu Marte, assim Marte ficou por 999 anos em total poder da Terra. Depois disso a Terra deu liberdade a Marte e a declarou independente, então dessa vez Marte ficou realmente em paz. Mas essa paz não duraria muito tempo. Após 2 anos de liberdade de Marte, a Terra sofre um cataclismo de grandes proporções, 12 na escala Richter, e cai em um poço sem fim de dívidas e não consegue mais sustentar a própria economia e declara que quer as terras de Marte novamente para se reerguer. Entretanto Marte se nega e agora com 10 nações surgidas em Marte, Novo Estados Unidos, Nova França, Nova Inglaterra, Nova China, Nova Espanha, Novo Portugal, Nova Itália, Novo Japão, Nova Coreia, Nova Rússia, dentre deles 4 não aceitaram entrar para a guerra, Novo Portugal, Novo Japão, Nova Espanha e Nova China. A guerra durou 10 anos entre Marte e Terra. Na Terra também países não aceitaram entrar para a guerra, Brasil, Portugal, Espanha, Japão, Itália, Alemanha, e os demais países da América Latina. Ao fim da guerra a Terra saiu perdedora por causa dos altos gastos que tiveram nessa guerra, mas Marte não saiu ilesa. Ao fim da guerra enfrentou agora alguns anos após a guerra de 10 anos. Todos tentam retomar suas vidas, muitos perderam seus pais, irmãos, amores. Muitos tinham parentes na Terra e agora não poderão mais vê-los. Os países de idioma português uniram-se apenas em um único país chamado Cinturão Português e não inclui apenas a Terra, e sim também Marte. Cinturão Português está ajudando os países que não entraram na guerra como o Japão, a fim de restabelecer a ordem e a economia da Terra. Nossa história começa no território do Cinturão Português em Marte. Felipe Witt é um rapaz de 18 anos, altura 1,78, 68 quilos, cabelo curto, ondulado, cabelos e olhos castanhos, cor branco, e mora com sua avó chamada Maria Witt de 65 anos. Felipe perdeu seus pais na guerra, sua mãe Ana Witt está morta e seu pai nome inexistente desaparecido. Ele cresceu sobre as ruínas da Cidade dos Sonhos e teve uma infância pobre por causa da guerra e pela perda de seus pais. Felipe trabalha em entregas para o exército, entrega suprimentos e vestimentas para uma base onde ficam os cientistas aonde um projeto de Japão e Cinturão Português estão trabalhando juntos em um desenvolvimento de um chip denominado X e é um segredo guardado a 7 chaves. Ninguém do laboratório pode dizer nada sobre esse projeto. Causaria uma grande revolta por parte dos outros países de Marte e talvez seria instalada uma nova guerra.
Em um dia de manhã Felipe acorda, vai ao banheiro, toma o café da manhã, escova os dentes e põe sua camiseta preta e sua jaqueta de couro marrom, sua calça comprida jeans e seu tênis com detalhes branco e vermelho e sai se despedindo de sua avó, liga a van e vai até a central e pega a carga que todos os dias faz e vai em direção ao laboratório entregar os suprimentos e novas vestimentas. Na portaria ele se identifica e entra com a van até a ala do estacionamento. Lá é enorme, olhando para cima se vê o quão grande é o prédio. Então Felipe pega a carga e vai até o elevador, então clica no 31º andar, aonde se faz as entregas do pessoal do laboratório. O guarda pede para Felipe ir ao detector de metais para averiguar se é alguma arma ou qualquer coisa do tipo. O detector não aciona, então é liberado para entregar as coisas ao pessoal do laboratório. Entrando no laboratório, Felipe vê Bean Connor, 18 anos, altura 1,78, 69 quilos, cabelos médios e pretos, cor da pele branca e olhos verdes, veste suéter azul e veste calças e sapatos sociais. Então Felipe entregou a prancheta para o Bean assinar e ir embora. No caminho de volta, no telefone da van, a avó dele liga e pede para ir para casa, pois tem um assunto sério para tratar com ele. Depois do trabalho, Felipe volta para casa. A avó dele pede para ele se sentar no sofá. Ela explica para Felipe que o pai dele não havia morrido, e que apenas não quer aparecer. Quando ia citar o nome do pai dele, os dois escutam um estrondo vindo da rua, então Felipe diz para a avó dele esperar lá, pois irá averiguar o que está acontecendo. Felipe vê que a base está sendo atacada por dois eximodelos marcianos. Esses são robôs de 14 metros e tem um piloto para controlá-lo dentro dele. Os modelos marcianos têm o tronco do corpo redondo e a cabeça é adaptado para entrar dentro do tronco quando voam. O rosto dos modelos marcianos é como se fossem máscaras. A cor varia de exército para exército. Nova Rússia são azuis e da França são vermelhos. São 3 ISIS da Nova Rússia que estão atacando o laboratório. Então toca uma sirene para todos os habitantes irem para os abrigos. Felipe pega a avó dele pelo braço e a leva até a van e de lá saem em disparada para um abrigo mais próximo. Entretanto, as estradas estavam congestionadas. Mas ocorre uma explosão e um ISI totalmente diferente dos conhecidos sai da base, voando e ao mesmo tempo fazendo disparos com o rifle dele contra os exi-marcianos. Ele é branco, não é redondo e os olhos dele são vermelhos. Ele não tem asas, mas sim propulsores de plasma e tem um peitoral azul. Sua cabeça tem um elmo dourado com asas nas laterais do elmo. Para o azar de Felipe, eles viam em direção para lá. Felipe sai da van com sua avó e diz a todos para saírem dali, pois estão vindo para lá. Todos começam a correrem para protegerem as suas vidas, mas logo chegam. Um dos exi-marcianos está equipado e começa a disparar, mas um dos disparos atinge a direita de Felipe e mata a sua avó e mais 3 pessoas. Felipe cai no chão atordoado e olha para o corpo dilacerado de sua avó e das outras 3 pessoas. Ele se levanta e vai cambaleando até atrás de uma rocha e fica escondido ali até a tontura passar. Enquanto isso, o exi-marciano que não está com o Vulcan saca um machado de combate laser e vai em direção ao Izzy, que está lutando contra eles. Mas o Izzy estranho saca o escudo, tem um desenho de uma coruja no escudo, e defende o ataque, e saca em um instante o sabre e perfura onde o piloto está. O piloto inimigo tem morte instantânea. O outro Izzy marciano, que não estava com o Vulcan, sacou uma lança laser e tentou em vão atacá-lo, mas o Izzy estranho voou por cima dele com o sabre laser, o perfurou no centro através da cabeça e fazendo explodir. O Izzy marciano que estava com o Vulcan começou a disparar nele, mas ele esquivou-se dos tiros. O Izzy estranho desceu 5 metros de altitude e voou em direção a ele com o escudo em sua frente e o sabre no braço esquerdo pronto para atacar a qualquer momento, defendendo os tiros e ao mesmo tempo se aproximando dele rapidamente. Ele bate no Vulcan com o escudo e com o sabre corta o cano do Vulcan. O Izzy marciano não tem a escolha a não ser combate corpo a corpo com o Izzy estranho, mas ele chama reforços e foge. O Izzy tenta ir atrás, mas chegam mais 2 que estão do lado de fora da cúpula e explodem a entrada da cidade. Esses 2 Izzys marcianos estão equipados com bazucas.
Felipe se recupera e já consegue andar direito. Ele levanta e sai de trás da rocha e começa a fugir. Logo acima dele está havendo uma batalha entre ISIS. Assim que ele se afasta por 10 metros do local, um tiro da bazuca de um dos ISIS inimigos erra o ISI, que saiu do laboratório, e atinge aonde ele estava. Felipe olha para trás e continua fugindo e avista a saída, e uns guardas entregando máscaras de oxigênio para as pessoas, pois o abrigo fica fora da cidade, o que significa fora da cúpula. Fora da cúpula o oxigênio é muito rarefeito. Apenas os outros animais se adaptaram a essa condição. Felipe pega a máscara de oxigênio e sai da cúpula, junto com uma mulher com um bebê de colo e outras 3 pessoas da mesma idade dele. Do lado de fora ele vê que os soldados estão trocando tiros com os soldados da Nova Rússia, e atrás de um muro atrás dos guardas tem um ISI igualmente diferente dos marcianos. Esse tinha asas metálicas iguais à de uma águia, e a forma dele parecia da de uma armadura da Idade Média da Inglaterra. Inclusive o escudo do ISI tinha um emblema de um par de asas de águia. Felipe avista o piloto indo para o ISI, mas é morto por um tiro dos russos. Aí vê que as pessoas que estavam com ele estavam em apuros e com medo, então ele decide ir para o ISI. O ISI estava ajoelhado, facilitando a entrada. Felipe vai até o peitoral e pressiona um botão que tem o tamanho e a forma de uma mão. Aí um dispositivo sai e lança nele uma luz amarela que aparece em uma pequena tela no peitoral. DNA escaneado e guardado. Piloto registrado chamado Felipe Vitti. Então o peitoral abre e ele entra. Lá tinha a cadeira. No painel tinha no meio o radar que localiza os inimigos, bombas e companheiros. Nos controles tinha um teclado no meio, 2 alavancas curvadas com botões vermelhos na ponta e uma alavanca vermelha na poltrona caso tenha digitar. Todo ao redor dava para ver o lado de fora do ISI. E quando foi ativado apareceu aquilo aqui em latim que dizia guia. Então Felipe pôs as mãos nas 2 alavancas e começou a se locomover com aquilo, mas com dificuldade, pois nunca tinha manejado um ISI na vida, apenas leu os manuais, mas diferente dos que tinha lido esse era bem diferente. Ele empunhou o escudo e o sabre, foi até os soldados da Nova Rússia e meteu com o sabre, defendeu os tiros dos tanques e com o sabre matou os soldados que estavam fortemente armados e pensou: é difícil quando se mata apenas pessoas sem ISI. No comando tinha um botão F4, que tinha a imagem de um rifle, então ele apertou, e saiu um rifle das costas, fica debaixo das asas metálicas, empunhou o rifle e disparou nos tanques, os destruindo a todos. À direita dos comandos tinha uma alavanca amarela e perguntou aos soldados para que servia. Eles responderam que era para voar. Felipe empurrou a alavanca para frente, aí aquilo saiu do chão e ele impulsionou para frente com as 2 alavancas curvadas que tinha no painel, assim indo até o outro ISI. Chegando lá, Felipe tenta comunicação com o ISI estranho e quando atende nada menos, nada mais que era o Bean Connor, que estava pilotando o ISI. Felipe pergunta o que está acontecendo. Bean responde que eles estavam infiltrados no laboratório e queriam roubar os segredos sobre uma coisa. Felipe olha para a direita e vê que um dos ISI dispara com a bazuca nele, ele desvia. Felipe diz para Bean que cuide do outro, que ele irá cuidar desse da bazuca. Felipe saca o rifle e começa a disparar no ISI marciano, que está equipado com a bazuca, e Bean com o sabre laser tem batalha corpo a corpo com o outro que está com um machado de combate laser, só que é longo como uma lança. Felipe tenta atingir o ISI marciano, mas ele está equipado para a terra e sai deslizando por ela muito rápido. Bean solta o escudo e saca outro sabre laser, e diz: agora irei acabar com você. E vai em direção a ele, quando o inimigo vai atingi-lo com um machado de batalha laser. Bean defende com um sabre e com o outro corta o braço do ISI fora, depois nos ombros do ISI inimigo corta em formato X para baixo, explodindo o ISI inimigo. Felipe não está conseguindo atingir o inimigo, pois é muito rápido, então Felipe vê que ele está bem abaixo de uma montanha, e essa montanha tem deslizamentos desde quando os humanos fizeram o planeta chover em nível global. Então ele atira contra as rochas da montanha, nisso as rochas da montanha caem sobre o ISI, prendendo ele. Felipe aponta contra ele e atira na cabine do ISI inimigo, explodindo em pedaços e penca. Isso foi pelas pessoas que vocês mataram.
Mas Felipe ficou triste por dentro por ter matado pessoas e isso ele não queria fazer, mas sabe que mais pessoas inocentes iriam morrer se aquilo continuasse, e que está sentindo que muita coisa está por vir, nada será fácil daqui pra frente. 2 horas depois ao ocorrido, Felipe pousa com Aquila e uma van do exército chega até ele. Um soldado desce e diz para ele com uma máscara de oxigênio em sua mão direita: aqui uma nova máscara de oxigênio, a sua está já no limite, pois para civis o limite é de 4 horas. Felipe troca de máscara e escuta um chamado de dentro de Aquila, uma chamada pelo comunicador. Felipe vai caminhando até lá, sobe na cabine, senta-se na poltrona e liga o monitor. Era Bean que estava comunicando-se com o Felipe Witt, mas a comunicação estava ruim. Bean diz: Felipe, diga ao pessoal para voltarem ao laboratório. Uma força de elite adentrou o laboratório, e nem todos saíram do local. Fang Vong e meus pais ainda estão lá, por favor venham rápido. A chamada terminou então. O Felipe avisou a equipe sobre a situação e adentrou no Aquila, ativou todos os sistemas e voou até o laboratório. Felipe ligou para Bean e disse: estou indo até aí, não tente fazer nada sozinho pois é muito perigoso, já avisei até para as equipes. Chegarei aí em 2 minutos. Felipe avista o prédio e procura um local apropriado e seguro para pousar, e avista o Sid Bean Connor. Felipe pousa ao lado do Sid Bean e avista ele abaixado ao lado da entrada do prédio. Felipe corre abaixado até ele, ficam escondidos lá. O Bean está portando 6 máscaras de oxigênio e 2 armas de fogo, um fuzil de assalto Colt M16A2 e uma pistola metralhadora Levi Zilton Bergman. Então Bean entregou a Levi Zilton Bergman para o Felipe e 3 máscaras de oxigênio e um colete à prova de balas para se proteger e disse para Felipe: não se preocupe, eu já destravei a arma. Você já disparou alguma vez? Felipe responde: sim, eu treinava tiros e já disparei antes com essa arma. Bean mostra para Felipe a planta do prédio com um projetor de holograma. Felipe passa as informações para o rastreador dele, inclusive Bean entrega um localizador. Felipe pergunta ao Bean o seguinte: você é do exército? Pensei que cientistas não sabiam dessas coisas. Bean responde: aprendi com um tio que já morreu há algum tempo. Ele era da área de tática e já foi um fuzileiro. Então dali os dois adentram o prédio abaixados. Eles chegam até uma área onde se divide em 2 partes, com um balcão de segurança ao centro. De lá Felipe segue pela esquerda e Bean segue pela direita. Felipe, depois de 12 minutos andando pelos corredores e vendo tudo abandonado e tudo jogado imóveis ao chão, ele vê um elevador abrindo e se joga ao chão por detrás de um armário. Fica à espreita para ver quem é. 2 soldados da Nova Rússia saem de lá e estão mascarados com 2 rifles de assalto. Felipe fica os observando e escuta a conversa deles para ver se descobre qualquer coisa sobre a situação. Soldado da direita: foi fácil adentrar nesse prédio sem ninguém nele. Soldado da esquerda: sim, ainda não achamos ninguém, caso contrário teríamos de executar. Felipe fica apreensivo e espera a oportunidade exata para executar os 2 soldados. Assim que eles dão as costas, Pili sai de seu esconderijo e dá disparo certeiro nos 2 soldados. Depois Felipe vai até os 2 cadáveres e procura qualquer coisa que estejam como eles. Ele pega um cartão vermelho e o comunicador dos 2 e sai dali. Não pelo elevador, pois saberia que teria mais soldados no elevador. Em uma porta à direita do elevador tem escadarias que tanto levam ao subterrâneo como para os andares de cima. Felipe segue cautelosamente para os andares de cima. Enquanto isso, Bean segue pelo corredor esquerdo. Igualmente ao corredor esquerdo, o direito também está uma bagunça. Bean avista uma sala em chamas. Quando vai até lá, tem uma escadaria para baixo. É uma espécie de depósito, tem produtos de limpeza. Lá estavam os seus pais. Johnny Connor, cor da pele branco, olhos verdes e cabelo curto grisalho e barbicha grisalha. Altura 1,79, peso 71 kg e 41 anos. Suas vestimentas é roupa
roupa social e bata de cientista Alice Connor, altura 1,70, 65 quilos, cabelos ondulados e compridos de cor louro, olhos verdes, vestimentas roupas sociais. Os dois estavam inconscientes um ao lado do outro. Quando Bean se aproximou, o tanque de oxigênio deles estavam vazios. Então Bean fez respiração boca a boca nos dois e colou as máscaras de oxigênio nos dois e os removeram de lá. Quando ia saindo, um soldado da Nova Rússia estava patrulhando por lá, teve de recuar para a sala novamente, desceu as escadas e escadas. O soldado desceu as escadas na sala onde o Bean está e foi até onde está o fogo, que estava em um balde com uns produtos de limpeza, e apagou com uma solução química. Bean apontou com a arma para a cabeça dele, disparou apenas um tiro certeiro e foi até o corpo e pegou munição. Enquanto isso, Felipe no andar de cima avista vários soldados na porta do elevador e penca. Ainda bem que não fui pelo elevador. Felipe vai até um quarto e fica lá, vê que lá é a central de computadores e que já haviam mexidos no sistema do prédio. Felipe acessa o computador central e copia as informações acerca do prédio para seu dispositivo. Aí ele escuta um grito dos soldados: encontramos uma pessoa. Felipe vai averiguar e ele vê que capturaram uma garota de características asiática. Pelas características do rosto é chinesa. Um soldado está segurando pelo pulso e exige que elas levem até onde está o chip que desenvolveram, para que possam levar para a Nova Rússia para que possam examiná-lo. Felipe se comunica pelo comunicador dele para o Bean dizendo o seguinte: Bean, encontrei a garota na qual que tu falou, a Fan Vong. Ela tem mais ou menos a altura 1,65, é chinesa e tem as cores dos cabelos e olhos pretos. O cabelo é tamanho médio e é liso. Ela aparenta ter entre 17 e 18 anos e a estão a levando para a sala do tal chip. Venha rápido. Felipe fica de tocaia e escuta tudo de uma distância segura. O chefe do esquadrão faz uma pergunta para Fan Vong: garota, em qual andar fica o chip que vocês desenvolveram? Se não dizer, iremos matá-la. Fan fica com os olhos fechados e lagrimejando. Felipe fica furioso com aquilo, mas sabe que não pode fazer nada a respeito, pelo menos por enquanto. Mas uma coisa inesperada acontece. Felipe não imaginaria que o chefe estivesse falando a sério que iria matá-la. Ele sacou a pistola calibre 40 e apontou contra a cabeça da Fan e contou até 10. Quando o chefe chegou em 1, Felipe saiu da tocaia e disse: parem. Eu sei aonde fica o chip, mas a libertem primeiro. Então o chefe do esquadrão abaixou a arma e os demais apontaram suas armas para ele. O chefe falou: então diga logo, não temos o dia todo aqui. Felipe os levaram até o elevador e levaram para o 37º andar. Lá passaram pelo detector de metais que estava desativado e foram até uma sala que tinha duas portas grandes. Lá abriram e entraram no laboratório onde está o chip. Lá o chefe pegou o chip e guardou no bolso. O chefe pôs Fan e Felipe juntos. Aí disse aos soldados: ao meu comando vocês irão fuzilá-los. Mas uma coisa o chefe não contava: que Felipe estivesse acompanhado, e saiu do duto de ventilação disparando nos soldados. O chefe sacou a pistola, mas Felipe recuperou a arma dele que estava com um dos soldados e atirou na cabeça do chefe deles. Então Felipe disse ao Bean: você chegou bem na hora, já iam nos matar. Bean vai até a Fan, que estava com dificuldades de respirar, e dá uma máscara de oxigênio. Então Felipe pega o chip e entrega ao Bean e diz: vamos sair daqui, antes que mais deles apareçam. Bean segura na mão de Fan Vong e saem de lá o mais rápido possível. Na saída eles avistam mais soldados da Nova Rússia efetuando disparos contra eles e logo chega os soldados do cinturão português dando cobertura para eles. Então ao chegar no ISIS, os pais de Bean diz que a coruja foi ajustada para ter um melhor desempenho, agora ele poderá manobrar bem melhor. Felipe observa e pergunta: coruja? Esse é o nome do seu ISI? Bean responde: sim, nós o fizemos no próprio laboratório também. O seu também foi feito no laboratório. O terceiro ISI é o mais forte, só que ninguém conseguiu controlá-lo. Não demora muito até 2 ISI marcianos aparecerem lá e começarem a disparar contra eles. Bean diz para a Fan: vá com meus pais, não quero que você morra. Fan diz para o Bean: tome cuidado, também não quero que você morra.
Então os dois se beijam. Felipe fica olhando aquela cena atentamente e solta aquela respiração de cansativo. Depois ele diz ao Bean: vamos, depois vocês podem se beijar, mas mais tarde, agora temos de abater dois Izis que estão nos atacando. Então Felipe entra no Izi Aquilo ativa e diz: Aquila Felipe, partindo. Bean diz o mesmo. Coruja Bean, partindo. A van com os pais e a namorada do Bean saem. O chefe do esquadrão de operação do cinturão português comunica-se com eles e diz: vocês dois cuidem dos Izis e nós cuidaremos dos soldados. Boa sorte para vocês dois. Câmbio desligo. Bean saca o rifle e Felipe saca o sabre laser e vão em direção ao inimigo em grande velocidade. Os Izis marcianos estão equipados com uma metralhadora giratória e o outro com um rifle. Então a batalha é iniciada. Felipe saca o escudo e se defende dos tiros do Izi com o escudo e se locomove no ar em rotações em sentido horário. Corta o cano da metralhadora giratória. O Izi marciano saca um machado de batalha laser e vai atacar a cabeça de Aquila, mas Felipe defende com o escudo no braço direito e atinge o Izi inimigo na cabine do piloto, derrotando-o em imediato. Bean fica disparando contra o Izi, que está equipado com um rifle de assalto, mas esse Izi tem um escudo embutido no braço direito. Então o Izi inimigo dispara contra Bean, mas ele eleva a altitude e dispara contra o Izi inimigo e atinge o braço do inimigo, destruindo o braço com o rifle. Então Felipe saca o sabre laser e o parte ao meio, assim explodindo, mas aparece um Izi inimigo que está com combate longo laser, e os comunicam dizendo o seguinte, com um sotaque francês: desta vez vocês não irão escapar de mim. Felipe e Bean vão atacá-los juntos, mas ele se esquiva e ataca a eles por cima, mas eles defendem com seus sabres. O inimigo comunica-se com eles: vocês dois são muito bons, mas será que são páreos para minha incrível velocidade? Me chamo Jeffs Ramon, sou filho primogênito do líder da Nova França. Seus países estão traindo nosso planeta para aquele planeta deplorável chamado Terra. Então Jeff leva a altitude e os atacam em queda livre, mas Felipe defende e Bean ataca as pernas dele, cortando-as fora. Depois Felipe saca mais um sabre laser e vai em direção a Jeff, corta o braço dele fora que está com o machado e quando vai atacar o corpo, a cabeça é agitada, e Felipe antes de atingir o Izi explode, arremessando Felipe contra o solo. Jeff manda uma mensagem escrita para os dois: da próxima vez não terão tanta sorte, moleques impertinentes. 2 horas depois. Na cidade de Novo Porto. Base do exército do cinturão português. Fang Vong e os pais de Bean chegam à base e vão falar diretamente com o general sobre o ocorrido. Fang Vong menciona sobre o chip e que seu namorado Bean Connor e um estranho os ajudaram e recuperaram o chip. Então o general chama os dois para sua sala e pede para que Fang e os pais de Bean se retirem. Lá dentro o general explica-lhes tudo e para que o chip será usado. Então Bean diz: entendo, uma coisa assim tão poderosa não teria de ter simples peças. Felipe diz: tem qualquer coisa escondendo a mais além disso? O general responde: não apenas isso, quero que guarde o segredo enquanto é isso. Felipe pergunta algo: e quanto aos sobreviventes da rodovia que eu estava? Estão passando bem? O general responde: sim, todos passam bem. Alguém que conheça está lá? Felipe responde cabisbaixo: não, a única pessoa que conhecia morreu retalhada por um tiro que a atinge em cheio, e não foram apenas ela, mas 3 pessoas, enquanto Bean estava batalhando pelos ares. Então na sala ficou um silêncio e Felipe disse: se não tiver mais nada a perguntar, irei descansar um pouco, estou exausto. O general diz que sim, e que os dois podem descansarem agora. Bean vai até onde Fang Vong e seus pais estão, e Felipe vai até um quarto e fica sozinho e pensativo, talvez pensando em como vai ser daqui pra frente ou como tudo isso irá acabar, mas nada disso ele sabe e fica à espera do que o futuro aguarda.
Naquela mesma noite, a cabeça do Izzy de Jeff Ramon chega à base da Nova França e Jeff Ramon, altura 1,80, 100 kg de puro músculo, etnia mulato, cabelo crespo, cor do cabelo louro pintado e tem as laterais raspado da cabeça, cores dos olhos pretos, vestimentas um casaco da Neo França com mangas rasgadas, tem uns babados na frente e duas medalhas de honra, a cor do casaco é azul e usa calças brancas e botas negras, usa uma capa vermelha, sai da cabeça do Izzy que tinham modificado a cabine para ficar na cabeça furioso e falando em francês. Vocês disseram que eu venceria com esse Izzy modificado. Os cientistas da Nova França disseram, não sabíamos que eram tão fortes, teoricamente e sistematicamente são parecidos. Então Jeff ficou surpreso e disse, então aqueles dois não são simples pilotos, quero que enviem mais soldados para que possamos analisar todos os seus movimentos, pontos fracos, quero todas as informações acerca deles. Então os soldados foram correndo para se prepararem para um novo ataque. Jeff pensou em algo e foi enviar uma solicitação de ajuda para a Nova Rússia. Quando o chefe de defesa da Nova Rússia atendeu, Jeff disse, preciso da ajuda da sua arma 00, não tenho tempo para explicações. Chefe de defesa disse, e isso nos diz respeito. Jeff disse, sim, logo farão Izys mais fortes que os nossos, então começarão um ataque massivo. Chefe de defesa da Nova Rússia diz, apareça por aqui em 10 minutos. Jeff sai da base e vai de helicóptero. Esses helicópteros já não são como nós conhecemos, são impulsionados através do ar, que é impulsionado de baixo para cima por um anel que fica em cima do helicóptero, assim o fazendo voar. Então de imediato vai até a Nova Rússia. Chegando lá ele vai para o laboratório, ele vai para uma sala com um retrovisor que vê outra sala. Lá tem uma garota que consegue mover as coisas pela mente. O chefe diz, ela é a arma mais forte de nossa nação. Espero que realmente isso seja importante. Jeff pergunta, ela é linda, qual o nome dela? Chefe diz, ela chama-se Iriana Korolenko, altura 1,72, cabelos longos, cores castanhos, idade 18 anos, branca, e tem olhos verdes. Jeff diz, linda e mortal, bem a meu gosto, aua. O chefe leva até onde ela está, lá ela cumprimenta Jeff cortesamente. Olá, meu nome é Iriana Korolenko, espero que eu seja útil nessa batalha. Jeff diz, certamente. Então o chefe mostra o Izzy para Jeff. É um totalmente diferente, ele nem sequer tem comandos ou painel, muito menos o assento do piloto. Chefe diz, o nome dele é Amadeus. Nenhum piloto é capaz de pilotá-lo, exige habilidades telepáticas. Jeff fica contente e observa o visual dele. Não é redondo, tem 16 metros, a cabeça dele usa uma máscara sombria, com 5 hastes que vão de baixo para cima. O corpo dele tem uma armadura negra e os olhos são verdes. Nos ombros ficam duas pontas como as de um chifre de búfalo. Chefe diz, mesmo não havendo asas e capaz de voar. Jeff em seu pensamento diz, estou excitado para ver no que vai dar. Então Jeff sai e diz, vamos para os preparativos da batalha. Quando Jeff chega à base da Nova França, os cientistas mostram a ele um novo modelo de Izzy. Diferente dos Izzys marcianos tradicionais, esse novo era robusto, carregava um machado de combate longo, só que desta vez não era laser. Ele esquentava a 4000 graus. Ele era azul, parecia com uma das armaduras da Idade Média da França e tinha visor encruzilhado. Não possuía asas e sim propulsores a plasma. Os cientistas dizem, essa é 10 vezes mais rápida, mais forte ou mais resistente que aqueles modelos que você usou. Jeff pergunta, qual o seu tamanho? Os cientistas, 16 metros. Os cientistas dizem, ele tem um escudo que tem um campo de força muito resistente, capaz de defender um disparo de uma espaçonave. O nome dele é Ash, como o próprio nome diz, a principal arma dele é um machado de combate. Jeff feliz e otimista vai até a mesa de planejamento e táticas de combate e decide primeiro mandar os mais fracos, para que possam analisar suas formas de ataque e pontos fracos.
Então Jeff comanda o envio de 2 tropas, cada contendo 12 homens com ISIS marcianos comuns, praticamente mandando-os para a morte certa. Felipe sente a presença de algo ruim vindo, sentia como se naquela noite houvesse muitas mortes. Preocupado, se levantou da cama, foi ao banheiro, depois de fazer necessidade e se limpar, vestiu a sua roupa e foi correndo avisar aos guardas de que algo maléfico estava para acontecer. Quando chegou até os guardas, ele disse: algo está se aproximando, eu sinto isso. Os guardas responderam: acho que é a sua imaginação, você teve um grande dia de agitação e tudo mais, volte a dormir. Felipe sai de lá correndo até o quarto de Bean Connor. Lá ele entra e acorda Bean, que estava dormindo ao lado de Fan Vong e os pais dele dormindo em outra cama. Felipe grita: acordem todos. Iremos sofrer um ataque logo logo. Bean pula da cama como se não houvesse o amanhã, veste suas calças e roupa enquanto corre pelo corredor, mas os 2 guardas vão lá e gritam: mas que bagunça é essa? Bean grita: estamos sendo atacados. Mas os guardas rindo: isso é mentira, é seu amigo imaginando coisas. Bean olha para Felipe com um olhar de ódio, coisa do tipo maldito, e volta para a cama. Felipe fica com raiva e exclama: não me venham culpar-me depois. Então Felipe vai até o Aquila, põe máscara de oxigênio e ativa. Depois de 2 minutos, o radar do Aquila detecta 2 transportadores dos inimigos perto da base. O Felipe avisa, aí soa um alarme e tem início a longa noite. Felipe é o primeiro a sair da base. Os 2 transportadores param e os 24 soldados saem com seus ISIS. Bean sai da cama e vai correndo para a coruja, põe a máscara de oxigênio ativa e sai. Os 2 terão de enfrentar 24 ISIS sozinhos, mas eles têm cobertura da base através de metralhadoras anti-ISIS, é o mesmo de anti-aviões. Felipe e Bean sacam seus rifles, 4 ISIS se agrupam e vão direto para Felipe, outros 4 ISIS se agrupam e vão direto para Bean, os demais vão atacar a base. Bean acaba por perder o rifle, pois o M dos ISIS atacou ele, mas atinge o rifle. Bean saca o sabre laser e vai em direção a eles. Felipe também perde o rifle com uma explosão, e também saqueia um sabre laser. Enquanto isso, um cara com uniforme da Alemanha sem mangas, estava passando pela cidade indo direto para a base, em um caminhão com um ISI com uma coberta. Ele viu toda aquela confusão e para o caminhão, tira a lona do ISI. É um ISI todo dourado, no lugar dos olhos tem um visor e uma máscara parecida da de uma armadura. Ele tem 14 metros, e porta um Vulcan. Ele tem 2 asas douradas grandes e na cabeça uma antena. Ele estava deitado. Esse cara é louro, tem cabelos lisos e que vão até antes dos ombros, tem olhos azuis, altura 1,82, pesa 70 quilos, é branco, e tem 22 anos. Ele aciona o ISI que o identifica como Lok Strauss. Dentro do ISI, ao iniciar, na tela aparece Reiter, que em alemão significa cavaleiro. Então Lok sai com o seu Reiter até onde o ataque está sendo feito. Enquanto isso, Felipe e Bean estão lutando contra 8 ISIS marcianos, 4 para cada um, e os demais estão atacando a base. De dentro da base, o general pede reforços para Nova Espanha e Nova China, que são as nações aliadas mais próximas do local. Nova Espanha enviará 10 unidades e Nova China enviará 8 unidades. Então o general mandam todos para os abrigos subterrâneos, lá estarão a salvos. Felipe saqueia outro sabre laser e destrói 2 dos 4 que estão atacando ele em um golpe giratório. Depois ele pega a arma do inimigo, um rifle, e dispara contra os mesmos. Bean empunha o escudo e dá a cobertura ao Felipe. Felipe consegue destruir os restantes dos ISIS marcianos com o rifle. Então Lok chega e destrói os ISIS que estão atacando a base. Bean olha para Lok e pergunta para ele através do comunicador: quem é você? Lok responde: sou Lok Strauss e vim da Alemanha, vim lhes trazer-lhes uma missão, mas parece que vocês estavam em apuros. Enquanto Lok e Bean ficam felizes, Felipe sente uma presença estranha. Ele não sabe que presença é aquela, mas está indo em direção para onde eles estão. Felipe diz: ainda não terminou, sinto a presença de alguém vindo para cá. Em sua mente ele conclui: nunca senti algo assim, quem será essa pessoa?
Em seguida Loki e Bean sentem a mesma presença, os três ficam atentos em relação àquilo, todos trocam de máscaras enquanto ninguém chega. E dá alarme vermelho, para todos fugirem de lá o quanto antes. Logo chegam as tropas da Nova China e Nova França para auxiliarem. Felipe diz para eles: esta será uma longa noite, haverá mais tropas inimigas vindo por aí. Então as tropas levam todos da base para um lugar seguro, e consertam os ísis de Bean e Felipe. No caminho toda a cidade de Novo Porto é esvaziada a tempo. Felipe presente algo incrivelmente forte vindo por aí. Ao horizonte cerca de 12 unidades de transportes inimigos vindo, e dois grandes ísis aparecem, Amadeus e Ashirian e Jeff, ambos inimigos formidáveis diante deles. Fora que desta vez vieram no total de 35 ísis inimigos. Felipe olha aquilo e imagina como passará daquela noite, como ele conseguirá vencê-los ou ao menos sobreviver àquilo, e quais são os reais motivos de Jeff querer fazer tal coisa. O que o futuro aguarda dependerá de como ele se sairá nesta longa, serena e fria noite. Por pura sorte, os mecânicos terminaram de consertarem os ísis, mal terminaram de consertar os inimigos aparecem, logo Felipe, Bean e Loki põem máscaras de oxigênio e vão para os ísis ativá-los, e começa uma longa batalha, desta vez mortal. Bean, Felipe cuidam dos mais fortes, Loki auxilia os ísis aliados que estão os ajudando. Felipe luta contra Eriana Korolenko e Bean contra Jeff. O Ísis de Eriana tem uma habilidade que nenhum outro tem, de se dividir e de atacar por vários pontos do inimigo. Felipe não esperava por isso, mas sentiu seu coração palpitando, quando Eriana dividiu Amadeus. Nas áreas que ficam unidas, tem uns canos, onde na qual cada membro vira uma arma. Amadeus se dividiu nas seguintes partes: braços, tronco, pernas, cabeça que era a cabine. Na cabine Eriana fica flutuando com os olhos fechados e fica uma aura verde contornando ela. Ela controla a posição das partes divididas com o movimento dos braços, assim movendo-os de quaisquer maneira, e a velocidade dos movimentos é através da mente. Felipe sente os movimentos com a mente de alguma forma. Eriana começa a atacá-lo, mas Felipe fica esquivando de seus ataques, e logo percebe a aura de Eriana vindo da cabeça que está flutuando perante a ele. Felipe saca o rifle e começa a atirar nas partes que o atacam. Bean, Loki e Jeff observam aquilo e exclamam: ele não é natural. Felipe, que antes começou a batalha com ritmo e velocidade, agora está em outro totalmente diferente da de antes. Enquanto isso, Bean está lutando contra Jeff, que não está sendo nada fácil. Jeff está mais rápido do que antes e os disparos são repelidos pelo campo de força. Bean então desiste do rifle e usa o sabre laser. Jeff ri de sua atitude e diz: acha que vai me derrotar assim? Logo o modo de batalha de Bean começa a mudar, assim como Felipe, ele começa a acertar alguns ataques em Jeff, que antes não conseguia. Loki já ajudou a destruir os demais ísis inimigos, agora ele se concentra em ajudar Bean. Ele empresta para Bean o Vulcan dele, que vem bem a calhar neste momento. Felipe está lutando contra Eriana e já destruiu quase todas as partes de Amadeus, exceto a cabeça onde ela reside, mas quando se aproxima, ele se conecta com ela mentalmente e vê as lembranças dela, perda dos pais, separação da irmã, experiências que causam fortes dores de cabeça e às vezes ataques epiléticos, tudo para ser usada como arma. Então tudo ao redor dele fica azul claro, ele fica flutuando e à frente dele ele a vê só que abaixada e pedindo para não matá-la. Ele se aproxima dela e diz calmamente: não irei te machucar, muito menos te matar, só queria conhecer de quem era essa aura. Ele a pega na mão e a levanta. Em seguida ela pergunta: por que não me matou? Ele responde: acho que você é uma boa pessoa, só que está sendo usada injustamente por esse exército. Depois de um tempo, eles começam a se distanciar e ela fica triste. Antes de desaparecer, ela fala: cuidado atrás de você. Então tudo volta ao normal e ele está segurando ainda a cabeça de Amadeus. Mas Jeff vem logo atrás dele quando ia acertando com seu machado. Mas Felipe o chuta e vê que o exército da Nova Rússia está levando a Eriana. Felipe vai atrás, mas é interrompido por outros ísis inimigos. Felipe os cortam com 2 sabres laser, seguem em tentativa de resgatar a Eriana, mas novamente é interrompido novamente por Jeff. Felipe diz:
Saia do meu caminho agora mesmo. Mas Jeff fica esquivando e atacando ele ao mesmo tempo. Então Felipe exclama: não tenho tempo agora para isso. Saia do meu caminho ou vai morrer. Felipe fica com uma aura ao redor dele e os olhos dele brilham um verde tão claro. O Aquila fica envolvido por uma aura verde e bem visível. Então Felipe atinge Asha nas pernas com o sabre laser que concentrou energia de sua aura e a mandou para o sabre, mais do que triplicando a potência dele e o acertando. Mas quando Felipe ia dando a um segundo golpe, Jeff fugiu com metade de seu Izzy. Então Felipe vai atrás da Eliana, mas um Izzy equipado com uma bazuca o acerta nas costas. Com o impacto Felipe acertou a cabeça no painel, quebrando o monitor e sangrando a cabeça, já que não estava com traje de pilotos. É questão de tempo até todos saírem de lá. Horas depois Felipe acorda no hospital com uma faixa na cabeça e o médico ir até ele dizer: você teve muita sorte, levou 5 pontos e deixará o hospital dentro de uma semana. Felipe se levanta e vai até a janela do hospital. Bean, Fan e Loki vão até o quarto dele. Fan vem trazendo flores e Bean pergunta: naquele dia, o que você estava tentando fazer? Estava determinado tanto assim a matar aquele piloto. Felipe olha para Bean com raiva e responde: não queria matá-la, tenho meus motivos, apenas posso lhe dizer isso. Então ele fica cabisbaixo. Bean diz: seja como for, mais cedo ou mais tarde vai ter que enfrentá-la. Então, o que vai fazer? Felipe responde: não sei, mas não quero matá-la. Bean diz: vai perder propositalmente por causa de um inimigo? Felipe com raiva responde: não irei perder. Mas não quero matá-la. Não entende isso. Bean responde igualmente com raiva: ela é um inimigo, você tem que eliminá-la. Felipe igualmente zangado responde: você não nos entendem. Você tem sua namorada e pais, eu já não tenho mais nada. Ela igualmente a mim já vive sozinha. Não quero deixá-la que a usem mais como arma. Então Bean fica em choque e diz: eu não sabia disso. Felipe responde: é claro que não. Você foi criado dentro do exército como seus familiares, amigos e seu amor. Então Fan se intromete e diz: vamos gente, vejo que ele precisa ficar sozinho. Felipe olha para ele e diz em um tom baixo e suave: obrigado. Andando pelos corredores Bean diz: eu não sabia que ele perdeu a todos. Fan diz: certamente ele encontrou alguém que seja parecido com ele e não quer perder. Fica um silêncio de repente, então Loki diz, mudando de assunto: não querem saber da próxima missão? Bean pergunta: e que missão é essa? Loki responde: é uma missão que vamos nos infiltrar na Nova Rússia, e isso inclui também o Felipe. Teremos toda a documentação, roupas do exército, dinheiro, casa, transporte, tudo mesmo. Bean pergunta: quando essa missão começa? Loki responde: em 2 semanas, até lá Felipe já vai estar melhor. Bean pergunta: será que Felipe fará algo inconsequente? Loki diz: se o fizer, colocará não só a nós em risco, como toda a missão que foi planejada em 3 anos. E tudo cairá no fundo do poço. Fan diz: não acho que faria tal coisa, só se pudesse realmente fazer. Bean diz: vamos dar um tempo para ele sim. Assim ele esfria a cabeça e pode pensar melhor. Bean, Fan e Loki vão até o general e explicam sobre os detalhes da missão e como o farão. General pergunta: e qual é o objetivo? Loki responde: pegar um novo tipo de radar deles, assim poderemos rastrear qualquer tipo de transportes e até ISIS deles. General pergunta: quem participarão dessa missão? Loki responde: Bean Connor, Felipe Witt, Liu Wong, pois ele é o melhor mecânico que conheço, e o esquadrão de força da Alemanha que nos auxiliaram nessa missão. Fan Von surpresa pergunta: meu irmão? Loki: sim, teu irmão. Liu Wong, irmão mais velho de Fan Wong, ele tem 18 anos, pesa 57 quilos, sua altura é 1,67, cabelo é preto, liso e curto, seus olhos são pretos, vestimentas de mecânico, só que a jaqueta laranja ele amarra na cintura e a ficar mostra a camiseta verde dele, usa botas marrom, é esperto em ISIS e adora modificá-los. Fan diz: mas essa missão é muito perigosa para ele pode morrer. Loki diz:
Não se preocupe, eu morrerei se necessário para proteger ele. Está bem assim? Bean responde. Eu também estarei lá, não se esqueça que sei atirar perfeitamente. Fan diz. Está bem, deixo ele em suas mãos, e tomem cuidado. Então ela abraça a Bean. Enquanto isso, Felipe começa a sentir fortes dores e fecha os olhos. Quando fecha, vê Iriana com um capacete levando uma alta voltagem na cabeça, então ele cai no chão e começa a se debater segurando sua cabeça e gritando: parem! 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 Então as enfermeiras vêm correndo e o amarram na maca e aplicam sedativo. Quando ele dorme, continua vendo Iriana levar um forte choque por horas. Então depois vem um dos guardas, a pegam e a jogam em uma cela fria e sem cama, com grades nas portas e janelas. Ela está tão sem forças que nem consegue reagir àquilo. Felipe, mesmo sedado, chora por não poder fazer nada, mas em seu interior está mais determinado do que nunca agora. Ele consegue senti-la e começa a conversar com ela por telepatia. Consegue me ouvir? Iriana responde. Sim. Felipe pergunta. O porquê fazem isso com você? Iriana responde. Para que meu rendimento melhore no Amadeus. Em poucos dias irão reconstruí-lo totalmente. Felipe pergunta. Em quanto tempo? Iriana responde. Em 2 semanas. Então Felipe tenta falar mais com ela, mas ele sente que ela desmaiou por causa que passou horas levando choque no cérebro, e diz: irei te salvar de qualquer jeito, Iriana, te prometo. Depois disso, Felipe fica pensando melhor no futuro que poderia viver com Iriana. Talvez o futuro não fosse um tremendo breu para ele, que algo tinha erguido o mundo dele novamente, pensando que em um próximo encontro possa salvá-la daquele pesadelo, e pensando quando poderá vê-la novamente.